Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Conversa de Terapeuta. Eu sou Johanna Cruz e eu ajudo mulheres a eliminarem crenças limitantes para alcançarem seus objetivos. E o tema de hoje é crenças limitantes e a autoestima. E para falar mais sobre esse assunto, a nossa convidada hoje é psicoterapeuta do Método TEM e também fisioterapeuta, Lorane Mohamed. Seja bem-vinda, Lorane. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Lorane, como a Johanna falou, eu sou fisioterapeuta há um pouquinho mais de tempo, né? E agora psicoterapeuta do Método TEM, é um colega aí da Johanna. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast com vocês. Seja bem-vinda, Lorane. Lorane, para quem não te conhece, conta um pouquinho para nós da tua história. Você tem quanto tempo de fisioterapeuta? Você sempre quis ser fisioterapeuta? Como é que você veio parar nesse mundo da fisioterapia? Então, na verdade, não. Na verdade, eu pensei em várias coisas, mas quando foi aproximando a época, né, de escolher realmente uma profissão, eu pensava em ser dentista. Só que a faculdade era cara ou era complicada a concorrência. E aí eu decidi também fazer, numa particular, um outro curso. Então, eu escolhi como primeira opção fisioterapia, na particular, né? E eu passei para fisioterapia. Então, e falei, vou experimentar. Eu sabia muito pouco da profissão, e eu falei, vou experimentar. E hoje eu estou formada já há 18 anos e eu confesso que eu prefiro fisioterapia do que odontologia. Eu fui feliz na minha escolha. Fui feliz. Sim, que legal. Que bom, né? Você está feliz na sua escolha, fazendo o que você ama, né? Isso é muito bom. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente se sente mais motivado a vencer os desafios. Então, já tem 18 anos, é isso mesmo que eu entendi? 18 anos, isso. 18 anos como fisioterapeuta. Eu sou um pouco leiga, né, nesse assunto, mas explica um pouquinho para nós o que faz um fisioterapeuta, Lorane. Então, o fisioterapeuta, ele também trabalha na área de pesquisa, na área de prevenção de lesões, né? Mas o principal que ele trabalha é com a reabilitação, né? Reabilitação das funções. Então, aquela pessoa ou que teve um acidente, ou que teve um AVC, e teve que recuperar os movimentos, né? A força e todas as funções do organismo. Né? Claro que existem outras áreas também, porque a gente trabalha com a área de, por exemplo, da respiratória. Então, a gente vai tratar o quê? Da parte pulmonar. A gente teve recentemente o Covid, né? Então, o fisioterapeuta também atuou muito aí na linha de frente com o Covid, trabalhando a parte pulmonar, com esses pacientes, da parte de ventilação mecânica, que a gente chama, né? Daqueles aparelhos para ventilação mecânica. E assim, a fisioterapia tem muitas áreas. Tem a parte da estética, a parte também de cardíaca. Então, são várias áreas em que a fisioterapia trabalha. Certo. Lorane, e assim, você tocou num assunto bem sensível. Foi o Covid, a pandemia, onde muitos de nós, a maioria, perdeu pessoas que ama, pessoas próximas, queridas. E, tendo dito isso, tirando o Covid, teve algum outro período que foi desafiador? Ou que, para vocês, profissionais dessa área da saúde, né, a fisioterapia, qual o maior desafio que vocês têm encontrado? Olha, Johanna, geralmente o desafio que a gente enfrenta é o próprio reconhecimento do profissional, da importância de um profissional fisioterapeuta. Com o Covid, realmente, as coisas mudaram um pouquinho de visão, né? Mudaram um pouco, realmente, porque eles viram a necessidade, a importância de um profissional estando ali para reabilitar, para recuperar, né? Esse paciente. Mas ainda existe isso. Isso a gente vê como? Que a demanda é muito grande e não tem profissionais suficientes para cobrir essa demanda. Então, é muita procura, né? Principalmente no SUS. Eu trabalho numa clínica do SUS. Então, essa demanda é muito grande, não tem profissionais suficientes. Então, a gente vê que
se reconhecesse a importância, talvez daria mais Tem atenção mais a essas questões. profissionais. Isso, tivessem, contratassem, né? Ou abrissem concursos para mais profissionais, ou em outras, não só no setor público, mas também no setor privado, né? Então, realmente, o reconhecimento do profissional, da importância de terem mais profissionais para atender essa necessidade tão grande da população. Faz sentido. Eu trabalhei em um período na área da saúde e durante também peguei um pedaço ali, um período também do Covid, da pandemia, ainda na saúde, e foi bastante desafiador para todos os profissionais. Olá, boa noite, todos sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, Lorane está falando um pouquinho hoje com a gente sobre esses limitantes e as emoções. Fiquem à vontade para vocês colocarem para vocês. No decorrer da palestra, a gente vai respondendo já alguns. Agora, ainda conversando um pouquinho, né, sobre essa área da fisioterapia, Lorane. Ao longo desses 18 anos de experiência, de trabalho, teve alguma situação, teve assim, algum caso que te chamou a atenção, que te emocionou, que te tocou? Bom, eu acho que um exemplo de superação foi de um casal, né, que eles sofreram um acidente, e tiveram fraturas em membro inferior, mais de um local, fratura em mais de um local, região de quadril, de coxa, né, de fêmur. E esse casal, ele ficaram na cadeira de rodas. E um tempo eles não aguentaram muito ficar na casa dos filhos e foram para casa deles, ainda na cadeira de rodas. E assim, eles faziam algumas coisas em casa. E com o tempo, então, eles vieram para a fisioterapia, né? Ainda na cadeira, e aos poucos, ele não, acho que ele não, mas ela ainda estava. E daí, aos poucos, fui trabalhando com eles, né? A parte de recuperação do movimento, né? Que a gente fala amplitude de movimento, força, e fomos trabalhando. E eles foram muito esforçados, porque em casa, como só estavam os dois, eles iam fazendo, limpando a casa, fazendo as coisas ali na cadeira de rodas mesmo. Então, para mim, eles foram um exemplo realmente de superação. E com o tempo, claro, eles saíram da cadeira de rodas, voltaram a caminhar, né? Ele agora, no momento, não está fazendo, mas ela ainda está fazendo fisioterapia e está progredindo mais, né? Antes ela andava bem curvada e foi recuperando. Então, e ela não desanimou. Porque, às vezes, o paciente, quando a fisioterapia dura mais de 6 meses, né? Ou até menos do que isso, 3 meses, tem pacientes que não aguentam e desistem do tratamento. E eles não, eles foram muito perseverantes, aguentaram dor, porque fisioterapia muitas vezes dói. E eles foram realmente um exemplo. E eles, na chácara deles, eles plantam muita coisa, né? São bem ativos. Então, eles são realmente foram um exemplo de superação. Que legal. E são essas experiências que faz de nós, profissionais da área da saúde, seja fisioterapeuta, seja psicoterapeuta, médico, dentistas e outros, são esses exemplos de superação, de recuperação, que traz mais alegria, traz alegria para a gente, traz motivação, que enche o nosso coração de alegria e faz a gente querer cada dia mais dar o nosso melhor na nossa profissão. Pegando agora, fazendo uma conexão entre fisioterapia e psicoterapia, como é que você fez essa transição, entrou no mundo da psicoterapia, Lorane? Porque, embora pareça duas áreas distintas, mas quando a gente começa a se envolver cada vez mais com a mente humana, a gente vê que as duas estão conectadas. Uma afeta a outra. Então, como foi que você veio surgir esse desejo para vir para a psicoterapia? Eu acho que foram duas coisas que despertaram o meu interesse pela psicoterapia, né?
Uma das coisas foi que eu passei um momento muito difícil na minha vida, né? Bem desafiador, e eu precisei ser paciente. E do método tem, claro. E ao ser paciente, eu vi quão interessante esse método é. E aí aguçou esse lado, né, terapeuta, que eu acho que todo mundo tem um pouco. E com o tempo, como abri um curso, eu falei assim, eu vou fazer. Aí eu disse assim, por que que eu vou fazer? Bom, primeiro porque fez bem para mim, né? Realmente foi uma cura em sentido emocional eu ter feito a terapia do método TEM, ter sido paciente. E depois, o que me chamou também a atenção? Eu sempre trabalhei com dores físicas. Sempre tratei pacientes com dores físicas, não emocionais. Porém, com o tempo, eu percebia que às vezes a minha terapia estava meio que em vão. Não funcionava muito, paciente sempre com dor, às vezes nem eram casos assim graves, tá? Nenhuma lesão tão importante e sempre com dor. Eu falei, gente, eu não aceito isso. Como que uma pessoa vai continuar com essa dor física se não tem algo tão forte assim? E aí eu falei, bom, eu comecei a perceber que principalmente questões de nervo ciático, inflamado e tal, que quando a pessoa estava melhor em sentido emocional, ela vinha com menos dor. Eu comecei a perceber isso. Então eu falei assim, não tá certo, né? Aí eu falei, como que você está se sentindo hoje? Então eu sempre conversava com meus pacientes e os pacientes sempre desabafam muito com a gente. E eu comecei a observar essa ligação. E quando eu tive a oportunidade, então comecei, né? Entrei no curso e eu já fui, desde o comecinho, já mudando a minha fala com os pacientes. Conforme eu fui aprendendo, fui mudando a fala. E eu vi muito resultado. Então eu falei, gente, é realmente isso que eu quero. Eu não quero só trabalhar as dores físicas, eu quero também trabalhar as dores emocionais. E acaba que faz um conjunto completo, né? É muito interessante. E assim, abrindo aqui eu gostei da fala que você falou, que você disse. Você falou que você é paciente, precisa de ajuda. E depois do resultado que você teve na sua vida, no sentido emocional, você quis levar isso para a vida de outras pessoas. Eu percebo assim que faz parte do ser humano, tem isso, né? Faz parte do ser humano quando a gente recebe algo bom, a gente vê que fez bem para a gente quer compartilhar com as outras pessoas. Então, isso é maravilhoso. Compartilhar conhecimento, transformar vidas, impactar vidas, porque imagina a gratidão dessas pessoas por você, no seu trabalho, né, ajudando elas a eliminarem dores físicas e também emocionais. Agora, uma pergunta, Lorane. Fisioterapia e psicoterapia, existe tem algum conflito entre eles? Ajuda ou atrapalha? Se ajuda, o que você faz? Como é que você tira proveito para usar seu favor como profissional? Bom, conflito nenhum. Hoje, né, depois de aí já de formada em psicoterapia, que foram 2 anos aí experimentando algumas coisas com os pacientes primeiro antes de me formar, né, eu tenho visto que, na verdade, hoje a psicoterapia, na fisioterapia, ela é essencial. Então, se todo fisioterapeuta tivesse pelo menos alguns conhecimentos básicos de psicoterapia, isso ia ser maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, porque eu vi resultados com os meus pacientes. Sim. Tanto na hora de conseguir fazer o exercício, né? Ou de melhorar a dor, às vezes só com uma conversa, daqui a pouco o paciente já se sente melhor, você vê que a cara dele melhora, ele faz exercício melhor, né? E a dor melhora. Então, eu tive algumas experiências ao longo aí desses anos de formação, com técnicas simples de psicoterapia, ou só de escutar meu paciente, que eu percebi que para mim, hoje é essencial ter essa pitada de psicoterapia na fisioterapia. Muito bem, Lorane. Agora, Lorane, fazendo uma outra conexão, crenças limitantes. Você consegue
perceber quando o paciente já vem com algum tipo de crença limitante que atrapalha ali na hora de você aplicar técnicas nele, fazer exercícios com ele na fisioterapia e até mesmo na psicoterapia? Sim. Principalmente crenças no sentido de incapacidade. Né? A gente escuta muito, eu não consigo fazer isso é difícil, né? Tanto na parte da fisioterapia, né? O paciente vai executar um exercício, esse eu não consigo, ele acredita que ele não consegue. Principalmente os que tiveram um bom tempo parado, né? Tipo, uma fratura, um AVC, então eles já não acreditam mais que eles conseguem fazer aquilo. E de psicoterapia também, né? Eles acreditam que aquela forma de pensar deles vai ser assim. Aí como que eu vou pensar diferente? Como que eu vou sentir diferente? Eu estou acostumada a sentir isso, eu estou acostumada a estar deprimido. Então eles perdem essa capacidade de acreditar neles, de saber que eles são capazes. Isso. Geralmente essa é a crença limitante mais que eu mais escuto, vamos dizer assim. Isso. E só fazendo um adendo aqui para quem está chegando agora. Crença limitante é toda ideia e pensamento que a pessoa toma para si como sendo verdadeiro, mas que é falso. Ou então, em grande parte, não é verdadeiro. Então, por exemplo, quando um paciente chega para a Lorane, como ela citou, falando, eu não consigo, eu não sou capaz. Isso afeta muito e atrapalha no processo de recuperação. Agora, como é que isso atrapalha, Lorane? Fala um pouquinho mais. Como é que essas crenças, elas acabam aí afetando o paciente na hora de se aplicar, fazer os exercícios com eles? Cada vez que ele se depara com um exercício que ele acha que ele não consegue, seja na parte da fisioterapia ou algum exercício na parte da psico também, né? Algum processo terapêutico, o que acontece? Esse paciente vai reforçando essa ideia, essa crença que ele construiu lá na infância, né? Ao longo do tempo. Então, aí, para ele executar, né? Vamos falar um pouquinho de fisioterapia, para ele executar aquele exercício, é bem desafiador. Alguns realmente não conseguem. Isso daqui, como é difícil, ele acredita naquilo, né? E ele começa a estender isso também, muitas vezes, no caso também da psicoterapia, para quem está ao redor. Né? Ele se enxerga desta forma, incapaz, e ele acaba transmitindo isso assim, acreditando que os outros veem ele também como incapaz. E acaba que esse paciente acaba tendo uma baixa autoestima. Isso vai afetar no rendimento dele, né, durante o dia, ou no rendimento das atividades, no rendimento, lá no caso da fisioterapia, dos exercícios dele, vai afetar bastante. Isso. Por que isso faz diferença? Porque a autoestima, assim, tem várias definições para autoestima, mas sendo bem simplista na definição de autoestima é a valorização, é a percepção de como a pessoa ela se vê, como é que ela olha para si, para os seus méritos, para as suas habilidades, para dentro de si. Se a pessoa, ela estando com a autoestima saudável, ela vai se sentir bem com ela, com as suas conquistas, com as suas habilidades. No entanto, quando a autoestima dela está baixa ou abalada, ela já vai se sentir insegura e nada confiante, certo? Então, como é que você faz, Lorane, para ajudar esses pacientes que estão com a sua... chegam para você com essas crenças limitantes, em que você percebe que a autoestima dele está abalada, ele está desmotivado, está inseguro para fazer os exercícios que você está propondo ali para ele, para a recuperação dele. Como é que você faz para conscientizar ele e melhorar a autoestima dele para deixar ele mais motivado e entusiasmado para fazer os exercícios e, ao fim, a recuperação? Uhum.
Bom, primeiro eu vou conversar com esse paciente, eu faço algumas perguntas, né? Deixo ele bem à vontade, pergunto o que ele está sentindo, né? O que ele pensa, e aí para identificar essa crença. Né? Depois, acolher, né? Validar o que ele está sentindo primeiro, porque afinal isso para ele é verdadeiro. Né? E depois, também, principalmente na área da psicoterapia, a gente ensina ele a cuidar da criança interior, aquela criança que foi ferida, que criou essa crença, né, pelo que ela passou. E depois praticar também autoconhecimento, que é muito importante, e aceitação. Aceitar quem a gente é, que nós temos limitações e que tá tudo bem. E depois disso, reconhecer e reforçar alguns pontos positivos. Né? E aí tem outras coisas também que pode estar fazendo. Falar para o paciente, no caso da fisioterapia, eu falo muito para os meus pacientes, calma, você acabou de chegar, né? Ou faz pouco tempo que você está fazendo, o tratamento tem as fases. É importante você reconhecer que faz parte você estar assim. Faz parte você ainda não ter conseguido realizar esse movimento. Isso leva um tempo, então tenha paciência consigo mesmo. E é interessante o que você falou, porque muitas vezes nós, seres humanos, a gente tem... É muito mais fácil para nós falarmos com um amigo, uma amiga, caso da esposa, dos pais, não, olha, tenha paciência, calma, vai dar certo, não força não, tudo tem um tempo, tem limite. No entanto, quando é com a gente começa a se cobrar, não tem tanta resiliência assim, não tem tanta paciência, não tem empatia, então isso é ser duro demais com a gente mesmo. Isso é verdade. Quando a gente conscientiza, faz essa psicoeducação com o paciente, e quando ele começa a aceitar que todo mundo tem limites, que cada um tem suas habilidades, cada um tem o seu tempo, e ficar se comparando não ajuda, atrapalha, faz toda a diferença. Deixa eu ver aqui se tem perguntas, Lorena, só deixa eu ver se eu consigo. Tem algumas dicas, Johanna, para o pessoal que está assistindo, né? Que geralmente eu propus e dá certo, né? E dá muito certo para os pacientes, tanto da psico quanto da físio, né? Que você falou, né? A gente se trata diferente de como a gente trataria um amigo, a gente se cobra muito. Então, realmente, como que eu estou me olhando hoje? Se eu cheguei nesse ponto que eu não estou conseguindo, que eu me sinto mal, baixou minha autoestima, eu me sinto incapaz, inferior, né? Então, as várias crenças, né, que existem. Então, eu digo para o meu paciente, se trate com compaixão. Né? Fique de frente para você, como se você fosse seu próprio amigo. E se fosse seu amigo, você falaria, você julgaria, você criticaria como você faz consigo mesmo? Provavelmente não. É bem difícil que a gente faça isso com um amigo, né? Mas aí, então eu digo para o paciente se tratar como se trataria um amigo. Né? Estabelecer limites também, aprender a dizer não, não ter medo do não, né? Porque às vezes as pessoas têm medo também de receber um não. E por isso lá se perpetua, né? Essa baixa autoestima. Porque fica naquela coisa, eu não vou fazer, porque o que vão me dizer? O que vão pensar de mim? Outras coisas também para melhorar nesse sentido, né? Para melhorar a autoestima, também a pessoa se arrumar. Porque às vezes a gente vai, no dia a dia, a gente está cansado, estressado, não se sente bem, não se arruma. E quando a gente se arruma, geralmente a gente se sente melhor. Então, se arrumar, comemorar as conquistas, não importa se elas são pequenas, né? Comemorar as conquistas, ter metas realistas, porque é bom, quando a gente tem metas, a gente olha para o futuro diferente. Então, a gente já começa a se sentir melhor. Sim. Porém, que sejam metas que estejam ao nosso alcance, né? Manter a postura ereta, né? Então, a postura, o nosso cérebro, ele capta a posição
do nosso corpo. Então, quando a gente está com a postura ereta, geralmente ele vai entender o quê? Olha, essa pessoa está bem. Né? Os outros vão nos olhar diferente, vão nos tratar diferente, e isso também vai refletir em como a gente se sente. Praticar atividade física, porque isso é muito importante para o bem-estar do indivíduo. Né? A gente sabe que produz hormônios do bem-estar, atividade física. Colocar um pare nas comparações, como você falou, né? De comparações. Isso aí é muito importante, porque nós não somos iguais. Então, não tem como se comparar. Se compare consigo, por exemplo, a Lorraine de ontem tem que se comparar com a de hoje. Né? O que eu posso melhorar? Eu posso melhorar. Não em comparação ao outro, mas consigo mesmo, né? E não buscar a perfeição, né? Eu já trabalhei muito nesse sentido. Porque a gente quer tudo muito, muito bem feito. E é aquela frase, né? O feito é melhor do que... Bem feito é melhor do que perfeito. Isso mesmo. Olha, Lorraine, antes de a gente continuar, tem a pergunta do Nilton. Qual ferramenta da psicoterapia mais te ajudou? Ou ajuda na fisioterapia? Olha, uma das coisas que tem ajudado que é a escutativa, né? É algo tão simples, mas é uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque quando você escuta realmente a pessoa, seja na psicoterapia ou na fisioterapia, né? No caso aí, ele perguntou na fisioterapia, né? Escutar os meus pacientes, escutar o que eles estão sentindo, porque só deles sentirem que eu estou preocupada com eles, né? Que eu estou validando, dando atenção para o que ele está sentindo, ele já se sente melhor. Isso aconteceu recentemente. Eu perguntei para a paciente, ela não queria nem se olhar no espelho, né? Que ela é uma paciente mais gordinha e tal. Então, ela estava com muita vergonha de fazer exercício na frente do espelho. E para nós, é muito importante que o paciente use o espelho para fazer exercício, para ele ver a postura dele, se os movimentos estão dados corretamente. Então, esse é o motivo de se usar o espelho. Isso. Olha pro espelho, opa, eu tô torta. Eu tô fazendo esse movimento e em vez de eu fazer assim, eu tô compensando com o ombro, eu tô entortando o meu corpo. Então, pro paciente se corrigir é importante. Não sabia. E essa paciente, no começo, não tava bem, ela não conseguia. Então, eu deixei ela falar como que ela se sentia, ela falou por causa do peso, que ela não gostava de se olhar no espelho. E aí, a gente foi trabalhando algumas questões, eu dei umas dicas para ela. Disse também para ela colocar metas, mas metas realistas. Sim. E só de escutar essa paciente, só de dar essa atenção para ela, hoje ela já faz exercício de frente para o espelho. Isso o quê? Com 1 mês e pouco de terapia, nem 2 meses. Ela já consegue. Eu acho que a primeira coisa é a escuta ativa. E eu dou dica para todos que estão assistindo, mesmo que não sejam, né, psicoterapeutas, terapeutas, sejam um pouco terapeuta. Se tem um amigo, um vizinho, um parente que não está se sentindo bem, escuta ele. Escuta com atenção. Valida o que ele está sentindo. Para você pode parecer besteira, mas para a pessoa é verdadeiro aquilo que ela está sentindo. Obrigada pela dica, Lorraine. Agora a gente se encaminhando um pouquinho mais para o final da nossa live, nosso podcast. Tem alguma mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo ou posteriormente vai ficar gravado e disponibilizado para quem vai ver depois? Como profissional, você gostaria de deixar? Tem sim. Tem sim. Bom, na correria do dia a dia, muitas vezes nós não prestamos atenção em nós mesmos. Até no mesmo que a gente se preocupa com o outro muitas vezes, com o que o outro está sentindo, não se preocupa com o que nós estamos sentindo. Né? Ou com o que nós queremos sentir com a correria. Então, a minha dica é que em algum momento da vida, todos experimentem fazer uma terapia, porque é muito bom. Né? Eu era muito resistente, mas quando apresentou um problema mais sério, eu fui e fiz. E eu descobri que era o que eu precisava para mudar a minha vida. Tanto é que foi assim que aconteceu.
A Lorraine, lá para trás, antes da terapia, né, ela não olhava mais para si. Ela não sabia mais o que ela gostava. Ela sabia que ela gostava do que os outros gostassem. Né? Fazia o que os outros faziam e estava tudo bem. Então, hoje, a Lorraine, ela sabe o que ela gosta. Ela sabe até onde ela pode chegar. Ela sabe dizer não. Né? E ela sabe... Hoje, a Lorraine tem metas. A Lorraine não estava sem metas na vida. Estava vivendo a vida assim, por viver. E o vento tá me levando e eu tô indo com o vento. E hoje não. Então, gente, se vocês tiverem... Quem nunca fez uma terapia, façam. Façam, pratiquem autoconhecimento. Cuidem de si mesmos. Se escutem. Né? Pergunta. Olha no espelho, chega lá no espelho e pergunta. O que que você está sentindo? Né? O que que você quer hoje? Reflitam sobre quais são as suas qualidades, porque vocês estão acostumados, às vezes, a olhar só para os defeitos, a se criticar. Quais são as minhas qualidades? Será que eu estou deixando transparecer essas qualidades? Ou a amargura da vida está me fazendo esquecer que eu também tenho qualidades? Reforce essas qualidades. Né? E é isso. E comemore cada mudança, né? Como que é aquele dizer, Giovana, que 1% todo dia, né? Não é isso? Isso, 1% todo dia. O Newton aí está falando, terapia nos tira do piloto automático. Exatamente, porque a gente está nessa loucura que é a vida, né? Que o sistema nos impõe, trabalhar, pagar as contas, né? Às vezes a gente viaja, mas você viaja e nem assim, nem desfrutou tanto da viagem. Porque você não está com atenção naquilo ali. Você está com tensão, não com atenção no que você está fazendo. Então, se conheça, se cuide, seja teu amigo antes de ser dos outros. Por quê? Porque primeiro, né, você tem que dar atenção para si mesmo. E então você vai estar pronto para poder ajudar os outros, né? Com qualidade. É isso. Muito bem, obrigada, Lorraine. Muito bem. Olha, muito obrigada por todos, tá? Por estarem aqui. Então, quero fazer 3 agradecimentos. Primeiro, obrigada, Lorraine, por ter aceitado o convite, compartilhado o seu tempo, o seu conhecimento, a sua experiência com nós. Também agradecer a todos que participaram aí da nossa corrente do bem, que é espalhar conhecimento. Alguns eu consegui ver que tinham postado, outros não, mas o importante é a intenção. Tá bom? E agradecer vocês também que estão aqui com a gente, no ao vivo, né, tirando proveito dessa live. Fiquem à vontade depois para entrar em contato com a Lorraine. Lorraine, e se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Onde te encontrar? Bom, tem meu Instagram, né? Eu prefiro que entre em contato pelo direct, né? Do Instagram, do meu Instagram profissional, que é o Lorraine Mohamoud Terapeuta, né? Mohamoud, M-O-H-A, né? M-U-D. Então, Lorraine Mohamoud Terapeuta, né? Ou pelo meu Telegram também. O Telegram é Lorraine Mohamoud, só. Tá? Então, entre em contato comigo, dá um oizinho pelo direct, aí a gente conversa melhor, de repente troca o WhatsApp. Isso, então fiquem à vontade para entrar em contato com a Lorraine, para conversar sobre terapia, psicoterapia, tá bom? Ela está aberta a todos. E, sem mais delongas, muito obrigada pela presença a todos. E semana que vem a gente está novamente aqui no nosso podcast de Conversa de Terapeuta. Obrigada, Lorraine. E agradeço a você pela oportunidade, pelo convite, viu? Um beijão para todos.